Muito bom dia. Bem-vindas e bem-vindos ao Templo pela Paz Mundial, onde nós podemos, pela inspiração de Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, fundador da nova tradição Kadampa e nosso guia espiritual, nos encontrar e refletir e construir um coração com mais paz. É sempre importante lembrar que sim, nós somos uma religião. A nova tradição Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana, mas justamente porque somos Mahayanas, todo aquele que simpatiza com o estilo de vida, com a prática de um Mahayana, a gente pode dizer uma pessoa muito interessada em se aprimorar, porque entende que uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais construtiva, tem mais recursos interiores para beneficiar os outros. Então esse é um momento onde a gente se encontra, independentemente de opção religiosa, mas unidos nesse desejo de nos aprimorar para beneficiar os outros, no intuito de nos tornarmos pessoas melhores. Porque se a gente quer um mundo melhor, esse mundo só vai surgir da soma de corações melhores. Então, esse é o propósito de existir desse lugar, um ponto de referência, um ponto de encontro por todos aqueles que desejam realmente um mundo com mais paz a partir do desenvolvimento pessoal e da sua capacidade de beneficiar os outros. Hoje a introdução vai ser um pouquinho mais longa porque eu gostaria de trazer uma explicação muito importante para vocês de algo que vai acontecer nos próximos 2 meses e o quanto isso está relacionado com tudo que está acontecendo, eu diria coincidentemente, porque tudo isso já está planejado há muito tempo. A maior parte das atividades que nós temos abertas ao público em geral são atividades ou aulas com meditação, como essa, com 1h15 de duração, onde nós fazemos 2 meditações guiadas e aprendemos como levar uma determinada ideia positiva para a nossa vida e colocá-la em prática, ou, digamos assim, atividades com meditação propriamente dita, uma breve meditação para reduzir as nossas distrações. E tudo isso nos ajuda a ter um coração mais em paz. Por essa razão, o bloco de atividades dos 2 próximos meses é chamado Passaporte pela Paz. Foi tão interessante porque ano passado, março e abril, já se chamou Passaporte pela Paz, esse ano chamou Passaporte pela Paz, já estava totalmente planejado. Esse tema já estava planejado desde o início do ano, o tema que o Kelsang Chochen vai apresentar às quartas-feiras estava planejado desde o início do ano, mas de repente a gente se depara com uma situação de extrema violência no mundo. E eu não estou falando simplesmente de uma determinada guerra, eu estou falando de como essa determinada guerra deveria nos lembrar quantos pontos de violência gerados por mentes confusas existem ao redor do mundo. Eu diria, até mesmo no nosso país. Talvez a gente não tenha situações de uma guerra ou uma guerra civil, mas nós temos situações de intenso conflito, muitas vezes conflitos armados, e a gente deveria se perguntar por que tudo isso. Muitas pessoas acabam encontrando respostas na economia, na política, na questão social, mas eu acho que a gente deveria pesquisar isso mais fundo. No fundo, essas situações de extremo conflito e de violência física e verbal surgem porque nós não nos cuidamos. Então, nenhum de nós está fora do escopo disso que está acontecendo. Se nós não entendermos isso agora, cada vez mais vai piorar, porque cada vez mais situações desafiadoras vão aparecer, nós vamos gerar, por incapacidade nossa, mentes negativas, sem saber como lidar com elas, e essas mentes negativas farão com que a gente pense, fale e haja negativamente. E aí você pode se perguntar, mais uma vez, independentemente de crença religiosa, quando um coração negativo, produzindo pensamentos negativos, falas negativas e atitudes negativas, vai produzir um mundo positivo? Não faz sentido. Vocês concordam? A gente não está falando de religião, está falando de lógica, está falando de qualidade de vida.
Então, se nós queremos um mundo melhor para nós, para aqueles que nos cercam e para todos, nós temos que aprender não fechar os olhos, não fingir que nada está acontecendo, mas corajosamente olhar para isso e ter recursos interiores. De novo, quando eu falo isso, eu estou falando de todas as situações de conflito ao redor do mundo, uma vez que nós estamos extremamente emocionados com isso que está acontecendo agora, aparentemente para nós do outro lado do mundo, mas é o nosso mundo. Ok? Então, quando nós planejamos o Passaporte pela Paz, nada disso tinha acontecido, mas hoje faz um total sentido. Então, nas aulas desse final de semana, ou dos finais de semana, sábado comigo, domingo com o Kel Sanchotti, nós vamos apresentar, então, o tema baseado no livro Como Solucionar Nossos Problemas Humanos, de como identificar e destruir a nossa raiva. Já já eu vou falar um pouquinho sobre isso. E nas aulas de quarta-feira, o Kel Sanchotti vai trazer temas de outra referência de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, onde nós podemos desenvolver um coração que aprecia os outros, que olha para os outros de uma maneira diferente, especial, aprendendo a se colocar no lugar deles, aprendendo a pensar, falar e agir a partir de um bom sentimento. Então, incrível, né? Nada planejado, tudo acontecendo na hora certa, no momento tão necessário para todos nós. Então, eu espero que vocês desfrutem disso que vai ser dito.